Beleza, continuando então a nossa linha de raciocínio do nosso curso de alimentação saudável, alimentação inteligente, voltado para o desenvolvimento do detox, né? A desintoxicação que abrange todas as áreas da nossa vida, todos os corpos, tanto não somente o físico, onde a gente está intensificando mais, mas a gente vai entrar também no emocional e também no mental. Ele vai ficando cada vez mais sutil, né? Denso, físico, que também tem o energético. O físico, ele tem dois elementos, físico denso, físico energético. O emocional, ele é denso ainda também, ele é pesado, né? E depois o mental, ele vai ficando mais sutil e o intuitivo mais leve, né? Mais sutil ainda. Bem, o que nós vamos falar hoje é que o ideal, né? O ideal mesmo é que você só se alimentasse quando você tivesse fome. O nosso corpo, ele emana para você uma ordem para que você se alimente. O problema disso é que hoje em dia existe muita abundância de comida, né? E com essas modinhas de a pessoa se alimentar a cada 2, 3 horas, a pessoa está sempre comendo. Então existe um excesso de comida muito grande no organismo que pode estar realmente ali fazendo com que a digestão não seja bem feita, que a combinação não seja a melhor para a digestão. Então assim, se você pegasse e comesse só quando você tivesse fome, né, se alimentando com essa estrutura que a gente montou, você vai lá, ao montar o seu prato, ver se você tem alimentos que estão debaixo da terra, né, as raízes, como a gente falou, os tubérculos, né, as raízes. Temos a batata doce, temos a cenoura, temos o aipim, temos uma série de beterraba. Então, o ideal, o seu corpo precisa dos nutrientes que estão abaixo da terra. Não precisa ser na mesma refeição, mas durante o dia, vê se você se alimentou com alguma coisa que vem depois das raízes. O que a gente tem na nossa árvore? Vê se você se lembra. O que vem? O tronco, o caule. Então, o que a gente poderia se alimentar, né? De caule, por exemplo, canela. Canela é uma especiaria que eu uso muito, é um tronco, né? Canela. Coloco lá na minha bananinha, coloco no meu chai e às vezes até a canela pode combinar com algum alimento salgado. Você pode botar uma canelinha para dar uma quebrada. Então a canelinha é muito saudável. Bem, o que mais? A gente tem o talo do brócolis, né? O talo de muitas leguminosas. De fruta, o que a gente teria, né? A cana de açúcar, olha que legal. Você tomar uma cana e tal e desenvolver isso. Então você iria procurar alguma coisa que seria o talo, né? Que seria o tronco ali, o caule. Pode ser também de legumes, né? O talo da couve-flor, beleza, ele tem os nutrientes. Uma outra coisa também é variar as cores, né? Lembra bem de montar o seu prato bem colorido. Então, se hoje eu estou comendo o caule do brócolis, amanhã eu posso comer o caule de outro alimento, né? Para que eu tenha uma série de nutrientes que eu possa desenvolver qualidade de vida, ser bem saudável e produzir ali uma desintoxicação. Porque assim, quando você come, vamos supor, tem o seu estômago aqui, né? E a nossa tendência é encher o estômago. Já que o estômago é desse tamanho, eu vou botar a comida coerente com o tamanho do meu estômago, Freta. Pois é, mas o ideal mesmo, é que você saísse de uma refeição com 70%, 80% do seu estômago preenchido. Não preenchesse inteiro o seu estômago. Mas por que, Freta? É o seguinte, a fermentação ocorrida na digestão, ela vai aumentar o seu estômago. Então você encheu o estômago, entendeu? E agora o alimento começa a fermentar, porque não combina um com o outro, uma série de coisas. Daqui a pouco nós vamos dar as regras de combinação, presta bem atenção. Então, se você ficar atento às regras de combinação, você vai produzir menos fermentação. Isso vai fazer com que você não se intoxique tanto, porque quando a gente fermenta, a gente cria
toxinas, né? Então, mas se eu encho o meu estômago e ainda vai criar aquela fermentação, eu vou ficar inchado, sabe? Aquilo eu vou passar mal. Então imagina que você ficou ali horas preparando talvez uma refeição, aquilo te deu prazer, e agora você vai comer aquela comidinha, aquele prazer, aquela delícia, né? Que maravilha! E agora você comeu demais e aí você começa a passar mal. Nossa, você estragou tudo. Você desenvolveu todo um prazer ali, exuberantemente maravilhoso, e agora estragou tudo porque comeu demais. Então, também por isso, né? Coma menos para que o prazer continue após a refeição, na digestão, você se sentindo bem. Outra coisa, coma com a coluna ereta. Parece óbvio dizer, né? Pô, isso aí é coisa de criança. Talvez, mas pô, onde é que tá os órgãos digestivos? Não estão aqui embaixo? Então a comida ela precisa descer, né? Usando a gravidade ao seu favor, né? Então assim, às vezes as pessoas elas não têm muita coisa que comer, sabe? Vão para o trabalho. O que eu sugiro? Leve uma comidinha para o trabalho, leve uma fruta. Hoje tem tantas frutas, né? E eu, por exemplo, quando vou no supermercado e vejo alguma fruta diferente que eu não estou habituado a comer, eu compro logo aquela fruta, porque depois eu vou me deliciar com aquela fruta quando eu estiver fome, e eu sei que ela vai me nutrir incrivelmente, poderosamente, com os nutrientes que eu não tenho, porque é uma fruta diferente, sabe? Então procure variar muito com as frutas. Eu tenho sugerido muitas frutas, né? Porque é onde eu considero que mais encontram-se nutrientes. Mas tudo que vier da natureza, tá? Se você quiser levar lá uma batata doce, levar lá um sanduichinho, né? Com um pãozinho integral, aí faz aquela pastinha de taratur que a gente recomendou com aquele creme de gergelim, aquela pasta de gergelim, o tahine, bateu com ingredientes, com azeite, com temperos e tal, para evitar a maionese, né? Daí fez um sanduichinho, queijinho branco, uma alfacezinha, tomatinho, fez com carinho, leva aquilo para o trabalho, e aí quando tiver fome, vai lá e come aquela comidinha, aquilo vai te nutrir, aquilo vai te dar energia. Então não fica muitas horas sem comer, tá ok? A gente tem 3, lembra do que a gente pegou do Tratado de Yoga? Esse é um livro que eu recomendo muito, tá? O livro Tratado de Yoga. E a gente fez uma sugestão que eu peguei lá do De Rose. De manhã, coma feito um rei. À tarde, coma feito um príncipe. E à noite, feito um mendigo. Por que feito um mendigo? Você vai dormir, sabe? E dormir faz parte do processo de desenvolvimento do alimento físico. Não é só comida. Ah, é, Freta? Então quer dizer que dormir é uma forma de eu me alimentar no âmbito físico? Exatamente. Então você tem que dormir bem. E para dormir bem você tem que ter um mínimo de comida dentro do estômago. Você já teve o dia inteiro para se alimentar. Então agora à noite se alimente de forma muito comedida, sabe? Então assim, eu por exemplo, sempre que eu tô com uma fominha, eu vou lá e como alguma coisa, sabe? Eu trabalho dentro de uma escola, e aqui dentro de uma escola, muito pertinho daqui, tem a minha casa. Então é praticamente do lado da minha casa, né? E tem a minha cozinha. Então, durante a semana, eu faço as compras, né? Vou na feira, vou no supermercado, vou nas lojinhas de produtos naturais e eu abasteço com comidinhas saudáveis. E sempre que eu tenho uma fomezinha, por exemplo, eu vou ali e como alguma coisinha. Por exemplo, agora eu vou interromper e vou comer, por exemplo, quando a gente acabar esse vídeo aqui, eu vou comer uma fruta. Ontem eu comprei uma goiaba, gosto muito de goiaba, e ali eu vou comer aquela goiabazinha, eu vou me nutrir com aquela goiaba e vou continuar o vídeo. Ou seja, ter uma alimentada no meu corpo, né? Agora sim, não precisa estar fazendo 7, 8, 9, 10 alimentações por dia. Coma quando você estiver com fome, ok? O que acontece? Por exemplo, às vezes as pessoas saem para jantar, né? Tarde da noite. Tá, tudo bem. Mas se você comeu ali, terminou uma refeição às 9 horas, às 10 horas, não vá dormir em seguida. Espera aquilo ser digerido, ok? Para depois você dormir. Primeiro vai digerir aquilo lá. Bem, se você comeu muito na noite anterior, no outro dia quando você acordar,
não precisa comer daí feito um rei. Você está já com o estômago cheio, né? Não digeriu ainda tudo aquilo lá, então coma menos ou faça jejum. Dentro desse programa Detox nós vamos enfatizar muito o jejum, que é um processo eficaz, uma ferramenta poderosa de desintoxicação, de queima, né? Porque não tem mais alimento, o organismo vai queimando e vai eliminando ali também as toxinas que foram acumuladas por uma alimentação às vezes não tão coerente ou pela combinação dos alimentos que você produziu muita dificuldade para digerir, aquilo gerou toxina, ok? Vamos ver uma outra dica aqui, frugalidade. Frugalidade é essa questão, né, de você deixar um espaçozinho no estômago, de você comer sempre pouquinho, quanto menos você comer melhor para a digestão, depois tem um pouquinho mais de fome, para lá comer mais um pouquinho, não encha o estômago na sua totalidade, né? Comer com muita, mas com muita tranquilidade, sabe? Não dá para você ficar estressado, porque daí você já está atuando no outro corpo, que é o emocional, né? Então imagina aquela coisa, aquela preocupação. Não, evite preocupações, tensões, discussões. Eu vejo que muitas famílias italianas, elas se reúnem na mesa para fazer discussão, né? Pá, evita isso, deixa um clima agradável, brigas, não, se tem que fazer alguma discussão, alguma briga, alguma bronca, não faça na hora da refeição, porque isso paralisa o sistema digestivo, você vai perder a fome, você não vai conseguir comer aquilo, porque o emocional vai atuar. Então, depois nós vamos falar sobre como alimentar o emocional. Então, é muito importante essa questão emocional estar bem resolvida, para que você possa fazer uma alimentação gostosa, para que você possa desenvolver ali bem-estar. Às vezes eu vejo também as pessoas comendo, vendo televisão, ou lendo jornal, vendo alguma coisa. Não faça isso, coma olhando o seu alimento, usando os sentidos, usando a visão, o tato, o paladar, o olfato, a audição. A audição, Freta, às vezes você tira uma coisinha ali que saiu da frigideira, ela ainda está com aquele barulhinho assim, né? É toda essa gama de sensações, né, que faz com que a gente desenvolva isso. Eu fico pensando há muitos e muitos anos, quando a gente vivia na natureza, né, e aquela falta de comida, aquela escassez de comida, a gente ficava muito tempo sem comer, não é verdade? E quando a gente fica muito tempo sem comer, os nossos sentidos afloram, porque você limpou o organismo. O jejum é como se fosse um sistema de depuração, desintoxicação, e os sentidos ficam muito mais apurados. Então, se você ouve alguma coisa, é porque você precisa caçar aquilo lá. Se você sente um cheirinho de alguma coisa, é porque você precisa ir atrás daquela comida. Então, os sentidos, eles têm essa função, né? Tudo na natureza tem uma função, para que a gente possa, na natureza, quando a gente estivesse com fome, por que os sentidos ficam mais apurados? É para que a gente pudesse caçar melhor, né? Hoje em dia não tem mais essa necessidade, né? A gente, como eu falei, a gente tem estoques de comida, temos comida em abundância, nunca tivemos tanta, mas tanta comida como hoje. Então, veja isso, porque daí isso pode ser um problema, né? A gente vê nos Estados Unidos e no Brasil, a obesidade é um problema. O mundo não mais morre de fome, mas tem morrido de obesidade, de problemas de coração, diabetes, né? Infarto, derrame. Então tudo isso são problemas da alimentação. Então eu tenho uma dica: cuide da sua alimentação até os 50 anos e depois ela cuidará de você, né? Crie um hábito de você desenvolver uma alimentação. Eu já estou com quase 50 anos, eu fiz 42 essa semana e eu estou louco para chegar aos 50 anos. Mas, Freta, você quer ficar velho? Não, a maturidade, né, é uma coisa que me chama muito a atenção, essa responsabilidade do conhecimento, da maturidade. Então não tem nenhum problema em envelhecer, eu até gosto, né, de poder chegar a meio século de vida, imagina. Mas então, se você cuidar da sua alimentação até os 50 anos, cara, pode botar mais 50 anos aí garantido para você, você vai passar de 100 anos tranquilamente, ainda mais com essas dicas que a gente está desenvolvendo aqui, beleza? Uma dica que eu vou dar para você então, ao acordar, é você fazer uma vitamina, né? Comer como um rei, fazer uma vitamina
turbinada. O que eu muitas vezes eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar um abacate, cortar uma bananinha, uma couve, cacau em pó, mel, linhaça, quinoa, né? Põe mais alguns ingredientes ali que estão ali disponíveis, bate tudo isso no liquidificador e toma aquela vitamina turbinada que dá um up, né? Nossa, dá um gás fantástico, sensacional para você começar bem o seu dia. Bem, de manhã eu gosto de comer também alguma proteína. Procure sempre colocar proteína, né, na sua alimentação. Então geralmente eu como ovos de manhã, sabe? Ou alguma outra proteína. Por exemplo, queijos, né? Posso botar um queijinho ali também nos ovos e tal. Pelo almoço eu já gosto de comer algum amido, algum carboidrato, né? Um arroz, uma massa, alguma coisa, para eu queimar aquilo ali durante o dia. Então eu tenho até a noite para queimar aquilo lá. Eu já falei para você, vou ressaltar que o carboidrato, né, é a única coisa que o seu corpo em excesso ele não elimina. Qualquer outra coisa em excesso que você absorver, o seu corpo vai eliminar. O carboidrato não. O carboidrato, quando você não queimar isso através de exercício, né, ele vai estocar em forma de gordura. Então ele vai formar aquelas pochetezinhas, né? Aqui, ali. Então você vai começar a ganhar peso. E o nosso projeto aqui é para que você não ganhe peso, que você mantenha o seu peso através dessa estrutura da alimentação. Então voltando, né? A gente tem daí ali o caule, e aí depois do caule, o que a gente tem agora? As folhas. Muito bem. Então verifique se no seu prato tem folhas. E aí a gente tem alface, nós temos rúcula, nós temos agrião, nós temos espinafre, nós temos repolho, uma infinidade. Não coma sempre alface, mas Fred, eu não consigo ficar sem comer alface. Não tem problema, coma alface e mais outra, alface e agrião, alface e rúcula. Mude também, a alface pode ser crespa, pode ser americana, pode ser lisa, pode ser roxa. Tem uma variedade enorme de alfaces, entendeu? Então vá variando porque ali tem nutrientes. Procure sempre também adquirir alimentos orgânicos, tá? O ovinho que eu falei que eu como de manhã, preferencialmente o ovinho caipira. Então compre esses ovinhos de granja que tem muito hormônio, muito hormônio. Então ovinho de granja, a galinha, ela cisca milho, minhoca, então é mais orgânico o ovinho. Você vê aquele ovo, aquela gema alaranjada, sabe? É um ovo com muito mais consistência, com muito mais nutrientes. Ok? E aí à noite, né, comer o mínimo possível, sabe? Mas então só vou fazer 3 refeições? Não, são as principais refeições. Durante uma refeição e outra, você faz ali lanches, né? Por exemplo, como agora eu falei que ia lá comer uma fruta. Você vai fazendo lanches pequenos para reforçar. Bem, depois das folhas, o que nós teríamos? Teríamos então as flores. O que nós temos na natureza de flores? Nós temos a alcachofra, nós temos... Como é que é o nome daquela hã? Não, ela é uma flor bem pequenininha, salgada. Como é que é o nome dela? Alcaparra. Alcaparra, olha que legal, né? Alcaparra. A couve-flor, claro, a couve-flor. E aí nós temos muitas outras flores, né, que são comestíveis para você trazer isso para o seu prato também durante o dia a dia. Pois nós temos os frutos, né, uma dimensão enorme de frutos. Procure variar, procure, como eu falei, comprar frutas diferentes do Nordeste, frutas fora de época. O melhor seria você comer as frutas de época, tá? Mas às vezes uma fruta diferente para absorver nutrientes legais seria muito bacana. Depois a gente tem as leguminosas, né? Que tem uma variedade enorme também. Abobrinha, berinjela, né? A berinjela, quando você pega e coloca ela no forno, né? Coloca ela no fogo, ela já fica com outro aspecto, né? Com outro sabor. Imagina se você temperar ali bonitinho, como é que não vai ficar maravilhoso aquilo ali, né?
Bem, depois nós temos as sementes, os frutos secos, e aí a gente vai, né, olhando todas as especificações dentro da árvore e vai... Faltou alguma coisa, não? Dentro da estrutura. As castanhas entram nas frutas oleaginosas, ali nos frutos secos, né? E aí fora da estrutura da árvore, procurar também se alimentar com coisas que não estão na árvore, mas que estão na natureza. Por exemplo, mel, laticínios, né? Fungos, tudo isso para dar ali um suporte. E também, caso necessário, fazer uma suplementação. A gente falou também da pirâmide da alimentação, que são as quantidades, né? A base, com muita água, frutas, verduras, legumes, cereais, e lá na pontinha daí os doces, aquela sigla GAS, né? Gordura, açúcar e sal, que também é importante, tá? Muito importante isso. O sal é importante dentro do nosso organismo? Claro que é, mas uma quantidade pequena. Tanto é importante que na antiguidade existia o sal como um método de pagamento, se pagava com sal, né? Daí que veio o termo salário veio do sal, eles pagavam com sal, as pessoas, né, os escravos e tal, eles eram pagar, e o sal é importante pra gente. Às vezes um animal ele percorre quilômetros para achar os sais minerais, né? Então é importante o sal, então, mas de forma muito comedida, porque de forma muito exuberante ele armazena, né? E ele tem aquela coisa da retenção dos líquidos, ele tira a flexibilidade. E as pessoas acham às vezes que sal é tempero. E sal não é tempero, criatura. Usa outras coisas para temperar. A gente tem uma série de temperos que vão dar um gosto maravilhoso. Se você é muito condicionado no sal, faz como eu falei no outro videozinho, mistura os temperos ali com sal, mas não usa só o sal. Procura usar uma série de outras coisas, né, para temperar o alho, a cebola, a pimenta in natura. A gente tem uma série de pimentas que é uma leguminosa, né, mas que também serve como tempero. Curry, açafrão da terra, noz moscada. Eu tenho aqui em casa uma série de recipientes, né, e eu sempre estou abastecendo eles com temperos. Então sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu pego um tempero, pego outro, fico misturando, fico experimentando. Aquilo dá uma saciedade, é ótimo para digestão, dá um sabor exuberante. Então use e abuse dos temperos. Maravilha, vamos mais dicas, também reduza da sua alimentação. Refri, eu por exemplo não compro refri, uma coisa que eventualmente numa festa, se tiver um refri, alguma coisa, eu posso tomar, mas não é uma coisa que eu compro, né? É assim, geralmente para minha alimentação. Doces, reduza os doces drasticamente. Deixe os doces lá para a pontinha da pirâmide. Reduza também os laticínios. Às vezes a pessoa ela come muito queijo, isso vai dificultar bastante a digestão. Acrescente especiarias, como eu já falei, integrais, né, alimentos da natureza, alimentos ali que você pode desenvolver uma boa digestão, condimentos, tá? E quanto mais in natura, melhor. Lembre-se sempre do que eu falei no vídeo anterior. Procure descascar mais e desembalar mais. Olha lá no seu lixo, né? Como é que está o seu lixo orgânico? Tem um monte de casca de frutas. Excelente, de legumes, de alimentos. Uma coisa que eu gosto sempre de ver é assim, imagina a sua avó. Será que a sua avó, ela ia olhar os alimentos que tem hoje de forma natural? Ela comeria esses alimentos? Se sim, perfeito. Porque hoje tem muitas coisas, né, que são produzidas que não são nem alimentos, né? E que entram ali que você vai se alimentar com aquilo que não é tão saudável. Então essa é uma outra coisa bem bacana, né? Procure descascar mais e desembalar menos, né? Comer menos produtos industrializados. E, se possível, eliminar da sua alimentação o fumo. O fumo é uma coisa que todos os sistemas alimentares que a gente viu comprovam que prejudica muito a saúde. Outra coisa, álcool. Tá, vai produzir muita toxina, a gente quer desintoxicar, a gente quer limpar o corpo.
drogas, qualquer drogas, lícitas e ilícitas, e também as carnes, tá? Se você não conseguir eliminar, reduza drasticamente qualquer um desses alimentos que não contribui aqui para o nosso processo. Beleza? Então até o nosso próximo vídeo.